Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas seguidores do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Queremos, no nosso encontro de hoje, primeiramente, elevar o nosso pensamento ao mais alto, a Deus nosso Pai, Pai de infinita bondade, infinito amor e infinita misericórdia, a Jesus nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, rogando a eles o amparo, a proteção, a inspiração, o envolvimento da espiritualidade maior, trabalhadora do bem, da espiritualidade amiga, trabalhadora do Grupo Espírita Mensageiros e dos nossos mentores em particular, para que nesses momentos que estamos unidos em pensamento, buscando a melhoria de nós mesmos, buscando orientações, possamos aurir energias benéficas, renovadoras, restauradoras para o nosso corpo físico, para o nosso ser, para o nosso corpo espiritual, energias de bom ânimo, de coragem, energias de confiança, de fé em Deus, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia. E vamos então refletir sobre o tema que escolhemos para hoje. Desejamos falar sobre aguilhões. Esta palavra aguilhão, ela vai se encontrar no Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Capítulo 9, que fala que Paulo foi ao sumo sacerdote e pediu cartas que o autorizassem a prender cristãos, aqueles a quem Saulo de Tarso julgava uma ameaça para o status quo estabelecido em Israel, né? E Saulo de Tarso, então, consegue as cartas do Sinédrio e parte para Damasco. E acontece, então, que ao avistar a cidade de Damasco, Jesus aparece para o jovem estudioso sacerdote Saulo de Tarso. Aparece na sua majestática figura. Jesus aparece transfigurado em luz, e tal a intensidade da luz que Saulo cai do animal que o conduzia, né? Não se fala claramente lá se é cavalo ou se é camelo, né? Ele cai de joelhos e pergunta: Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus responde a Saulo: eu sou Jesus, aquele a quem persegues. E Jesus vai dizer assim, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. O aguilhão era um instrumento, né, de ponta fina, aguda, um ferrão, que é usado como estímulo, como incentivo, no sentido figurado, para que o boi se movimente, né? Trata-se de uma vara utilizada para atiçar o boi para que ele carregue o arado e assim prepare a terra para a sementeira, né? Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, coordenador da obra psicográfica do Chico, obra
magnífica que nos foi deixada, né, vai comentar sobre esse episódio no livro Fonte Viva. E Emmanuel vai dizer assim que todos nós temos aguilhões, estímulos, né? Em outro livro, Emmanuel vai dizer assim, que a garça desperta com o nascer do sol. Com as primeiras claridades do dia, a garça ou pássaro desperta e se prepara para movimentar-se. A rocha, porém, só há poder de dinamites. Então, Emmanuel vai fazer uma comparação, esse aguilhão que Jesus se refere a Paulo, que depois, né, era Saulo de Tarso, e depois desse encontro com Jesus, depois de meditar, depois de ponderar, ele vai transformar-se no maior divulgador da mensagem do Cristo. O apóstolo, né, que era o vaso escolhido por Jesus, está em Atos dos Apóstolos. Jesus vai aparecer depois para Ananias, lá em Damasco. Ananias, que era até um dos alvos de Saulo de Tarso, vai pedir que Ananias vá encontrar Saulo numa hospedaria em que ele estava, que ele foi deixado lá, porque com a visão de Jesus ele fica cego, né? Como a dizer que a verdade, quando ela nos é apresentada de uma forma ostensiva, ela pode até cegar. E Jesus pede que Ananias cure o jovem pregador Saulo de Tarso. E assim Ananias o faz. E Jesus vai dizer assim: ele é o vaso escolhido por mim. Ou seja, Paulo era um espírito já preparado na sua trajetória evolutiva, nas suas existências anteriores. Nasceu judeu, né? Absorveu ali as regras judaicas, mas quando Jesus vem tirar ali a essência dos ensinos de Deus, Saulo de Tarso de início não entende, né? Não entende, embora os vários convites, os vários chamados, de 1000 modos diferentes que Jesus faz a ele, né? Para que ele desperte e para que ele abrace, né, a tarefa com toda certeza planejada no plano espiritual. Então, Emmanuel vai nos dizer na sua mensagem que o jovem Saulo de Tarso passou por vários aguilhões. Se ele era um espírito elevado, preparado, vaso escolhido por Jesus, passou por aguilhões, por estímulos, por convites, o que dirá nós ainda, espíritos ainda tão vacilantes na fé, né? Os nossos aguilhões, eles são o portal que devemos ultrapassar, entender como adversidades, incentivos que nos orientam o rumo para que nos direcionemos para Deus, né? Paulo de Tarso vai dizer, está lá em Atos dos Apóstolos, né? Em Deus nos movemos, existimos e temos o nosso ser. E o caminho evolutivo, ele está sempre repleto de aguilhões, vai nos dizer Emmanuel. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora
do autoaperfeiçoamento. Ficaríamos distraídos eternamente com as coisas do mundo. Então, Deus entrega a todos os filhos da sua criação os tesouros do seu amor infinito e nos estimula a todos a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos na Terra em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha e dormem no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência divina, os prepostos, os anjos, os arcanjos, aos quais Deus confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam à sombra, esses benfeitores, esses anjos guardiões, vão promover recursos para que se verifique o nosso despertar. Cientes de que Deus dá tudo, Deus nos dá a vida, Deus nos dá os caminhos, Deus nos dá os bens infinitos, Deus nos dá os nossos familiares, aqueles que proporcionaram a nossa vinda no momento presente, cuidaram de nós, pais, mães, responsáveis, espíritos amigos que nos auxiliaram nos primeiros momentos, professores, padrinhos, madrinhas, tios, que nos inspiram para que nós dirijamos a nossa atenção, o nosso olhar aos braços paternais de Deus. Esses emissários divinos organizam então aguilhões por amor aos seus tutelados, por amor a nós, No livro, na epístola, a carta aos Hebreus, Paulo também vai dizer assim, amados, se Deus lhes educa, não se rebele contra a educação de Deus, porque Deus educa aos que ama e açoita aqueles a quem ele toma por filhos. Então, se estais sem disciplina, estais fora do círculo da ajuda de Deus, porque Deus educa, Deus orienta, Deus abraça, alcança aqueles a quem ama para o bem daqueles a quem ama. E há uma outra parte das epístolas de Paulo, que ele fala de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Nesse programa, criou Jesus nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza pode ser um aguilhão, a pobreza também, a fealdade e a formosura, porque tudo tem o seu ônus e o seu bônus. Cada um sabe as dores e as flores do que é, O sofrimento, a luta são aguilhões, mas são, acima de tudo, oportunidades instituídas pelo Cristo a benefício dos homens. Problema, dificuldade é igual oportunidade que, bem aproveitada, torna-se uma bênção para a criatura. Então, nesse sentido, os aguilhões são estímulos, são oportunidades de crescimento, de autoaperfeiçoamento,
de investimento no ser imortal que somos nós. Nós somos espíritos tendo uma oportunidade material e não seres materiais aspirando coisas espirituais. Não, nós somos espíritos, somos imortais, já tivemos muitas vidas, muitas outras vidas teremos além dessa nossa existência. Então, querido ouvinte, querido amigo, amiga, analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Os aguilhões, às vezes, podem ser limites, podem ser e são, na realidade, oportunidades de crescimento e de aperfeiçoamento. Se um espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia se revoltar contra os aguilhões, que dirá nós, Que dirá nós? Nós às vezes queremos fugir dos aguilhões, mas eles irão para onde formos e estarão onde estivermos, porque estamos num planeta de provas e expiações. Estamos num momento evolutivo em que nos é proporcionado a oportunidade de resgatar equívocos do passado, passar por situações que fizemos alguém passar, E também passar por situações em que poderemos testemunhar já o aprendizado consolidado, aprendizado no bem, no amor. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, nós temos uma mensagem do espírito de Lacordaire. Lacordaire desencarnado. Lacordaire foi um padre que inclusive restaurou a igreja dominicana na França, E Lacordaire, quando encarnado, sendo padre, sendo jornalista, sendo também um deputado, ele escreveu uma carta a uma senhora do seu tempo, em que ele ouve falar das mesas girantes, da comunicação dos espíritos, e ele vê aquilo de forma normal. Nós ainda falaremos sobre isso, Mas nós encontramos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, uma mensagem de Lacordaire, analisando a frase bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Os que se encontram na terra, quer se ocupem em tronos, quer se acomodem na palha, sofrem. Todos sofrem. Todos têm suas dores e suas flores. Mas aí ele faz uma ressalva. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir-nos ao reino de Deus. Então nós devemos ter entendimento de que a prova, a adversidade, nós devemos ter aceitação, que é o entendimento do raciocínio, e resignação, o consentimento do coração, Nos alerta Lacordaire, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Então, por isso, nós temos que pedir a Deus força, coragem, discernimento, sabedoria, para abraçarmos ali os aguilhões, as adversidades. Deus vai nos recusar consolação se nos faltar coragem. E Lacordaire diz mais uma coisa: a prece é um apoio para a alma,
Contudo, não basta só a prece. É necessário que se tenha uma fé viva. É necessário que se tenha uma confiança em Deus, na sabedoria de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, né? E o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, e a recompensa será um mérito, né? Um crédito, um louro, né? Que é acrescido pela resignação e pela coragem. Quanto mais coragem, quanto mais resignação, maior, mais opulenta será a recompensa do que penosa. Então, cumpre-nos, né? Merecer os créditos, merecer os louros, quando a vida se apresenta difícil, mas nós saberemos e enfrentaremos a dificuldade com serenidade, com sabedoria, com fé em Deus. Então não recalcitremos contra os aguilhões. Isto é, saibamos sofrer as nossas provações e as nossas expiações, né? Voltando lá à carta de Paulo aos Hebreus, porque Deus corrige ao que ama e educa aquele a quem recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos tratará como filhos, porque que filho que há que o pai não corrija? Se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, então não sois filhos de Deus, né? Sois bastardos, sois servos de Deus, né? Vejamos que Deus age na nossa vida de 1000 modos diferentes, não só nos dias de ventura e de alegria, mas também nos dias de desafios, de problemas, né? Sempre há no problema uma dádiva, uma bênção, e Deus derrama o seu amor, a sua graça sobre todos nós, né? Está lá também no Sermão da Montanha, em que Jesus fala que Deus faz nascer o sol e descer a chuva sobre justos e injustos. Então, tudo na natureza contribui para o bem, né? A flor naturalmente dá o seu perfume. O animal em sistema de compulsória oferece cooperação ao homem através do suor, do trabalho que o consome. Vejamos o caso do boi que carrega o arado, né? A criatura generosa dá concurso fraterno pelos recursos da caridade, sem esperar retribuição alguma. E o usurário, desencarnado, aquele que cobiçou as coisas materiais, aquele que foi em busca das coisas materiais, também desencarnado, porque um dia ele vai desencarnar, ele vai ceder, constrangido pelos mecanismos da herança, todas as posses que acumulou, né? Caixão não tem gaveta, então não levaremos nada daqui a não ser as nossas virtudes, as nossas conquistas no campo espiritual. Isto ocorre, nos fala Emmanuel, porque no fundo todos os bens da vida pertencem a Deus, que nos empresta, visando o nosso
próprio enriquecimento. Então, desenvolvamos quanto possível a nossa capacidade de auxiliar, porque do tamanho do teu sentimento pode ser amparo material, ainda que ligeiro, ainda que pequeno, no labor da beneficência, para auxílio ao semelhante. A palavra que consola e esclarece no combate das trevas, que eleva a luz, contra o assalto das trevas, seja a presença amiga que insufla a esperança, ou o braço acolhedor que sustenta o companheiro atormentado pela exaustão. Recorda, porém, que existe um momento perfeito de auxiliar, seja ele conhecido como sendo a ocasião da necessidade. Ou seja, se alguém vem ao teu encontro e diz que está precisando, aquele é o momento ideal de você ajudar, não depois, A caridade não pode ser tardia. Então, quando a ocasião aparece, você ajuda, É a tua oportunidade de ajudar e de aproveitar o ensejo de ser útil, com inteligência, com misericórdia, com benevolência, plantando hoje sementes no bem, para que você possa colhê-las no seu amanhã. Então, deixemos os julgamentos de lado, deixemos as censuras de lado, deixemos as críticas de lado e procuremos ajudar. E não cobres pela tua caridade impostos de gratidão, O amor não cobra pedágio, seja a quem for que receba ali um serviço de caridade e de fraternidade. Ajuda com alegria de quem honra a faculdade de acrescentar as alegrias de que Deus dotou o universo. Sobretudo, não permitas que a oportunidade de auxiliar se deteriore em tuas mãos. A dádiva retardada tem gosto, de recusa, tanto quanto a refeição inaproveitada fere o equilíbrio do paladar. Então, procuremos auxiliar, como, quanto, onde e sempre que possamos, para o erguimento do bem comum. Não esperemos a desencarnação nos obrigue a distribuir aquilo que podemos, sem prejuízo, das nossas próprias necessidades, do que nos é necessário, contribuir para o bem, para o amparo aos semelhantes, para a construção da nossa própria felicidade, uma vez que tudo aquilo que damos à vida na pessoa do próximo é justamente aquilo que a vida há de nos restituir, O bem é a nossa defesa, o nosso advogado em toda parte. E todos nós fomos ajudados, Fomos ajudados por pais abnegados na terra, que nos propiciaram o ensejo da reencarnação. Fomos ajudados por mestre, que nos tiraram da sombra da ignorância com muito carinho, que nos dedicaram. Fomos ajudados e somos ajudados por benfeitores espirituais que nos inspiram, que nos reerguem, que nos sustentam todos os dias. Então, que possamos perseverar na prática do bem, do amor, da melhoria de nós mesmos, e que os aguilhões nunca sejam empecilhos a fazermos o bem e nem retardar o bem.
né? Porque recebemos de Deus continuamente pelas graças que Ele nos envia. Que possamos refletir sobre o que trazemos no estudo de hoje, sobre os aguilhões e sobre a necessidade de perseverar, de prosseguir na prática do bem e da melhoria de nós mesmos. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.